Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quero agradecer aqui rapidinho a todas as mensagens, os comentários. Eu visualizo todos, eu respondo todos, me manifesto, né? Leio todos vocês, tá? Meu muito obrigado pelos novos inscritos e pelos aqueles que já faziam parte antes da família Sussu, tá? Quero agradecer a todos vocês. Bom, leitura hoje é para o signo de Gêmeos, tá? O oposto complementar de Gêmeos é Sagitário. Já tá disponível a leitura de Sagitário, mais recente, tá? A última leitura, se eu não me engano, é do signo de Sagitário, então eu tô dando continuidade, tá? Eu vou retomar, né? Porque eu já tinha eu tinha já gravado um vídeo para vocês, Gêmeos, mas existe uma presença bem forte energética na leitura que eu estava fazendo e a leitura foi interrompida, tá? E eu vou novamente retomar aí por vocês, tá? Leitura ela é coletiva, então ela não vai fazer sentido e não vai ressoar com todo mundo. Ela pode ressoar no momento mais à frente, tá? Eu posso vir falar do momento presente, do momento de uma energia que já se manifestou ou de uma energia que vai se manifestar. Eu peço para que todos tenham discernimento para se colocar na leitura, tá? Às vezes eu não estou falando de você, mas sim de alguém na sua energia, ou até mesmo a energia ela pode estar espelhada, então é interessante que você consiga discernir a hora de você trocar as situações, trocar a ordem, tá? Então pode ter uma energia espelhada na sua leitura, tá? Essa leitura também pode ressoar para quem tem Gêmeos forte no mapa astral. Interessante que vocês saibam seu mapa astral, tá? Bom, vamos aí falar com o coletivo. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscreva no canal, quem não for inscrito, tá? Temos já, se tiver a opção Hyper disponível para você também, deixa lá. O seu Hyper, ele é gratuito e qualquer interação sua no vídeo faz troca energética, tá? Ajuda a mim que tô desse lado aqui de cá, tá? Bom, boa sorte a todos. É uma leitura aí ainda no mês de janeiro, tá? Energias aí finalizando o mês de janeiro. Boa sorte, Gêmeos. Que vamos saber o que a espiritualidade tem, né? Para deixar para você. Mesa aberta para o signo de Gêmeos. Peço licença a toda a espiritualidade, as bênçãos e proteção nessa leitura. Tarô de Pombagira, tá? Tarô de Maria Quitéria. Mesa aberta, signo de Gêmeos, 5 energias, por gentileza, minha senhora. A janela de casa, essa energia tinha saído na outra tentativa de vídeo que eu fiz, né? No outro vídeo que eu tava, só que ela saiu no oculto. Hoje ela tá saindo já como a primeira energia. Aqui fala sobre assuntos familiares, viu, Gêmeos? Mais uma energia, por gentileza. A balança. Essa carta também saiu na sua
no outro vídeo que eu tentei gravar, né? Também saiu e saiu nessa ordem também, tá? Aqui fala sobre assuntos, tá? De ordem de justiça, papéis que estejam pendentes, tá? Pode falar sobre aqui um acordo, contrato, até mesmo herança, tá? Bens, separações de bens, divórcio, coisas nesse sentido aqui, tá? Ou negócio aqui, tá? Negócios em família, enfim. O punhal. O punhal, ele fala sobre a presença como energia central de vocês, tá? A presença de uma entidade, tá? Principalmente os povos que trabalham aberturas de caminho, tá? Então, povos de encruzilhada. Aqui eles estão falando sobre a materialização de eles estão falando sobre a materialização de algo nesse plano, algo que você tenha pedido, gêmeos, como ajuda, auxílio espiritual, ou sobre algo, como tem a questão aqui envolvendo questões familiares, né, que venham trazer equilíbrio aqui. Eu sinto como se fosse um pedido, mas a gente vai clarificar, que são energias que eu estou pegando e a gente vamos clarificar essa energia. Aqui é como se você ou alguém tivesse feito algum pedido para a espiritualidade aqui, tá? E aí a espiritualidade falando assim que ela está materializando um pedido que foi feito, tá? Mais uma, Laroiri moça. Salve sua força, salve sua banda. As moedas. Aqui tem algo que vai ser materializado aqui respeito à prosperidade, tá? Então tem uma abertura de caminho em questões de trabalho, um acordo aqui que envolva bens materiais, tá? Casa, negócios, aqui tem a materialização, espiritualidade ajudando aqui, a concretização de algo relacionado aqui a bens materiais, tá? Mais uma energia, Maroia, salve moça bonita. A lua. A lua vem falando sobre, aqui é a lua refletida no mar, tá? Aqui é sobre aqui é como se a espiritualidade refletisse para vocês, mostrasse para vocês, porque a energia da lua, ela é sobre trazer clareza de coisas que estão não visíveis ao consulente, tá? Então, não visíveis a vocês do signo de... salve, meu pai. Não está visíveis a vocês, tá? É sobre um período de dificuldade aqui em relação a algo familiar, e a gente vai clarificar sobre o que o baralho,
quer falar, né, sobre qual aspecto, se é negócio, se é herança, se é uma separação aqui, mas aqui é algo que a espiritualidade vai mostrar para você, tá? Da onde vem, né, essa prosperidade aqui, mas é algo que vocês pediram. O punhal também traz uma energia de corte, tá? Então, corte de algum tipo de corte de alguma energia, mas eu sinto aqui que tem um equilíbrio material, financeiro e até familiar aqui, que a espiritualidade tá restaurando o equilíbrio. Alguma situação que envolva dinheiro aqui, ela vai ser clarificada para vocês, tá? Vamos ver sobre o que. Vou pegar aqui o baralho cigano, tá? Vamos saber sobre o que, né? Pedir clarificação aqui para a espiritualidade. Mas aqui é como se eu sinto aqui que é como se fosse a restauração de um equilíbrio, um corte de algo, corte de uma injustiça que tem a ver com uma família, tá? Envolve aqui um homem aqui, tá? Que pode ser um ex ou uma ex, caso você seja homem nessa leitura, pode ser uma mulher com uma energia mais masculina, ou eu posso estar falando propriamente de um guardião aqui, que seja ele que venha estar fazendo esse corte aqui, ou ele que esteja materializando um pedido aqui de justiça, de equilíbrio, de clareza, tá? Aqui sobre um aspecto familiar que envolve bens, tá? Vamos ver sobre o que a espiritualidade está falando com vocês, tá? Então, eu sei que tem um pedido feito aqui para o espiritual. 10 de ouros, os livros. Aqui, os livros trazem energia de segredo. Lembra que eu falei para vocês que a lua fala sobre clarificar, trazer à tona, né? Coisas que não estão coisas que vocês não sabem, né? É sobre trazer uma clareza para vocês.
aqui no baralho tá, os livros estão fechados, né? Então é algo que vocês não sabem, tá? É algo que vocês não sabem. Chega aqui algum conhecimento para vocês aqui, uma revelação para vocês aqui, tá? Que está uma informação que esteja oculta de vocês, tá? Algum segredo, algum documento que vocês não tenham conhecimento, tá? Algo nesse sentido. Deixa eu ver o que mais que... Aqui é algo que vai trazer estabilidade para vocês, tá? Porque a combinação dos livros com o 10 de ouros aqui fala sobre algo que chega ao conhecimento de vocês ou que chega até a mão de vocês aqui, porque o espiritual materializa isso, fala sobre algo que chega através de vocês. Aqui pode ser uma herança que vocês não tenham conhecimento, um dinheiro, algum documento, algum bem material aqui, tá? Que traz para vocês um equilíbrio, tá? Traz para vocês um equilíbrio, traz uma estabilidade para a família, para filhos, para família, tá? Aqui fala sobre algo que chega, tá? Um conhecimento que chega para vocês, e aqui agora eu falo sim, que tem a mão de um guia espiritual, mentor espiritual aqui, pode ser um Exu aqui, tá? Ou até mesmo algo que esteja na justiça para vocês, e aí vocês vejam que faz sentido na vida de cada um aí, tá? Sobre algo na justiça aí que talvez vocês já tinham dado como perdido, ou coisas que vocês nem tinham conhecimento, mas chega aqui, tá? Em algo que a espiritualidade traz, materializa, tá? Aqui tem um povo da rua de Encruzilhada, e eu posso... Aqui eu sinto aqui a energia de seu tranca-ruas, tá? Falando aqui que chega, tá? Algo que vai ajudar a trazer estabilidade financeira, tá? Eu não sei se vocês estão aí esperando, se alguém tem algo na justiça aí, a espiritualidade está falando assim, que tem um sim aqui, tá? Se vocês estavam aguardando uma resposta da justiça, pode ser sobre pensão, sobre divisão de bens aqui, algo que vocês desconhecem, chega ao conhecimento de vocês, que vai trazer estabilidade financeira para vocês aqui, tá? Alguém já tá na justiça, que estão falando para mim que alguém não anteriormente, alguém não tinha movido algo na justiça porque acreditava que não
não ia colher aqui frutos aqui, tá? Alguém se sentiu lesado, roubado, tá? Mas aqui o espiritual tá falando para mim assim que existe aqui, tá? Um retorno, tá, os gêmeos, de algo na sua vida, o pagamento, o equilíbrio financeiro. Aqui tem tanto uma questão material quanto energética de estabilidade financeira, tá? Alguns de vocês aqui tiveram um processo difícil. Não é que faltou, mas era sobre tá tudo muito contado, tá? Dama de espadas, a carta das flores. Aqui tem uma abundância, tá? Tem uma abundância aqui. Tem a construção de algo familiar aqui. Se vocês estão com algum projeto, preste bem atenção. Se vocês estão, perdoem pelo barulho, se vocês estão com algum projeto, construção de algum negócio, de algum projeto para trabalho em família, aqui a espiritualidade, eles estão falando para mim aqui que isso que vocês estão construindo será algo duradouro, tá? Que vai ser passado para as gerações que virão à frente, tá? Estão falando para mim que sobre questão de trabalho, empreendimento aqui, projeto, uma empresa sendo construída, essa construção, esse negócio, esse trabalho traz estabilidade, tá? Alguns de vocês vêm projetando, estudando algum empreendimento, algum trabalho, tá? A construção de algum trabalho, de um empreendimento, de um negócio aqui. E tá na hora de vocês começarem a colher os frutos dessa construção, tá? Aqui tem uma energia muito interessante aqui de vocês de realização, tá? Uma energia de elevação aqui, tá? A dama, a carta das flores, né? Fala sobre, de novo, é outro sim. Você imagina que tem um outro sim aqui e tem uma vitória para vocês. Tem uma vitória para algum de vocês em questão judicial, um dinheiro que chega, que ajuda a concretizar alguma coisa. Algo foi pedido no espiritual, houve um pedido feito ao espiritual, a uma entidade, a um mentor, a um guia, uma ajuda, uma justiça aqui
que envolve uma família, tá? E o espiritual, eles estão falando sobre uma harmonia. Você vai ser surpreendido com algo que você desconhece de forma agradável, tá? Aqui também para alguns tem uma cura afetiva, tá? Quando eu falo sobre relacionamentos familiares, irmãos, pais, mães, cônjuges aqui, até existe aqui uma cura afetiva, tá? Na família de vocês. Existe reconciliação de laços aqui. Existe uma cura ancestral aqui, tá? Alguns de vocês estão conseguindo curar um padrão familiar, até mesmo de escassez na família. Aqui existe um conhecimento espiritual que vocês desconheciam e que chegam, aqui quando eu falo do espiritual, e chega para vocês esse conhecimento. Esses livros eles irão se abrir aqui, ajudando vocês a trazer equilíbrio, a trazer um florescimento interior aqui, uma cura mesmo, tá? É como se vocês abrissem o livro da vida, o livro é como se vocês fossem buscar conhecimento espiritual sobre o porquê de algumas coisas se repetirem na sua vida, e vocês vão obter cura de um padrão de escassez, tanto nos relacionamentos como até mesmo na vida financeira. Eu vejo muito aqui uma energia assim, ó. Vou tentar explicar para vocês. Imagina que vocês tiveram pais e mães que lutaram muito na vida, conquistavam e perdiam as coisas, e vocês vêm nessa mesma energia. Vocês também conquistam e perdem coisas. Aqui tem uma cura, um corte de até mesmo de maldição familiar, tá? Que vai trazer uma reestruturação, vai trazer um equilíbrio, vai trazer uma harmonia, entendeu? Traz uma leveza, traz uma superação aqui. É como se vocês fossem aqueles que vão curar. Isso eu falando espiritualmente, tá? Porque aqui eu estou falando com um grupo também que busca compreensão de algumas coisas terrenas junto da espiritualidade, tá? É sobre uma abertura de cura, tá? Na vida de vocês. Aqui muitos de vocês vão obter sucesso, tá? Nisso. Tem um reconhecimento aqui, tá? Tem uma fase boa e criativa. Tem uma satisfação familiar e profissional para muitos de vocês. Alguns de vocês aqui trabalharam a gentileza. Pro espiritual, isso teve um efeito na cura e na quebra de padrões aqui, na quebra de correntes aqui, tá? O
punhal, a casa. A casa com o rei de copas. É cura, gente. É cura familiar. É cura, é cura, é cura. É cura da escassez financeira, nos relacionamentos que não duram. Aqui tem questões de brigas familiares aqui, tá? Eu sinto muito, que coisa linda, maravilhosa essa energia, que coisa maravilhosa, tem uma reconciliação familiar aqui. Você é aquele ou aquela que veio para desconstruir aqui e reconstruir laços harmoniosos, tá? Gente, é uma limpeza que vocês estão fazendo, é um equilíbrio que vocês estão fazendo. A casa é a estrutura, né? A casa é a estrutura, tá? De novo, a casa representa a estabilidade, a segurança, é a estrutura familiar. Lembra que eu falei para vocês que a gente iria falar muito sobre questões familiares aqui, tá? Mas aí quando eu também olho para a parte material de projeto, porque a casa ela não só representa e simboliza a família, mas ela representa a sua casa familiar, o seu lugar familiar. Ele representa o seu trabalho, a sua casa interna, né? Você representa o seu ambiente espiritual. Ela é uma casa que fala sobre o autocuidado interno. Então, alguns de vocês aqui estão fazendo cortes de maldições. Alguns de vocês aqui, porque ela tá cruzando com a carta do punhal. É vocês que pediram sobre uma harmonização, tem uma harmonia doméstica aqui, tá? Mas vocês vieram de um prazo, de um longo prazo de trabalho, tanto interno quanto externo, né? Aqui vem vocês construindo, porque a casa é uma construção, é uma estrutura, seja familiar, seja espiritual, seja de trabalho, seja interna. Teve muitos de vocês que trabalharam cura interna, tá? O autoconhecimento, tá? Limpeza. Muitos de vocês se acolheram e buscaram também acolhimento no espiritual, tá? Muitos de vocês aqui foram buscar proteção, e muitos de vocês aqui também trabalharam a questão de planejamento. Quando eu falo sobre o trabalho, sobre o financeiro, planejamento aqui, proteção, planejamento de um negócio, de um empreendimento, de um projeto, uma construção com bases sólidas. Vocês estão construindo algo familiar, espiritual, trabalho, projeto, carreira, construindo algo com bases sólidas. Essa energia de bases sólidas também saiu no outro vídeo que eu tava tentando fazer para vocês, e que, gente, eu suei por conta da energia que eu estava pegando na leitura de vocês no outro vídeo. Tinha uma energia espiritual muito forte e pesada. Essa noite, essa madrugada, eu sonhei com
minha moça, né? E minha moça vinha falando no sonho. Eu tô só trazendo isso aqui para vocês porque para mim faz muito sentido, porque meu oposto complementar é Gêmeos, tá? E eu falo que eu também faço parte do coletivo. Eu sempre peço para o espiritual não deixar o meu particular influenciar aqui, mas eu também tenho que ter discernimento e também saber pegar o que é para mim aqui e o que não é. Então, aqui tem um projeto, uma construção sendo construída com bases sólidas. Eu senti a minha moça vindo falar para mim sobre proteção. E eu vou utilizar isso aqui porque existe uma proteção para vocês também, familiar, tá? Tem uma proteção aqui para vocês. A espiritualidade trazendo equilíbrio, justiça, tá? Aqui tem uma proteção que envolve você, a sua família, o seu negócio, o seu emocional, o seu espiritual. Tem uma proteção espiritual sobre você, tá? Tem bastante cura emocional para vocês aqui, tá? Tem um equilíbrio, tem uma sabedoria, tem uma questão aqui de uma frase que ela tá ecoando aqui para mim, que ela fala assim, que gentileza gera gentileza, tá? Gentileza gera gentileza. Tem uma maturidade emocional. Então tem cura emocional aqui para amplos aspectos da sua vida, por conta muito tem uma cura, tem um corte de um medo aqui, tá? Tem um corte de um medo aqui, algo que você estava com medo de mudar, de transformar. Tem aqui o corte de um medo, tem vocês aprendendo a dominar as emoções de vocês, tá? Tem vocês sendo gentis com vocês mesmos. Alguns de vocês têm, acho que soltou a rigidez aqui, né? Porque no fundo do deck eu tenho a carta do jardim que fala sobre olhar para si, né? Cuidar do próprio jardim, reconhecimento de quem é, do próprio poder, tá? Então tem vocês tendo compaixão com vocês mesmos, desenvolvendo maturidade emocional depois de muita frustração, depois de muitas perdas aqui, tá? É muito interessante que tem aqui tem forte um guia espiritual aqui. Eu sinto muita energia do seu tranca-ruas aqui, tá? Cuidando, ajudando vocês. Porque tem
tem uma solução. É como se esse guia espiritual estivesse, como se ele estivesse, não, ele está fazendo, tá? Esse guia, vocês pediram para uma entidade, alguns pediram para outra carroça, outros pediram para outra entidade, mas aqui eu sinto bastante forte seu tranca-ruas aqui. E seu tranca-ruas, ele fala aqui que ele está guiando vocês, tá? Para alguns ele vai se revelar, vai se mostrar aqui para quem está caminhando dentro da espiritualidade. Tem aqui esse guia se mostrando como guia, orientador, conselheiro, mentor até de alguns de vocês, tá? E lembra que eu falei para vocês que era uma entidade de caminho? Aqui tem aqui se mostra seus 7 encruzilhadas, seu tranca-ruas das 7 encruzilhadas aqui, para alguns de vocês. Forte a presença dele aqui, e ele falou para mim que é ele mesmo aqui, tá? Forte a presença dele aqui. Então, alguns de vocês carregam esse guia, tá? Esse guia, essa entidade, como vocês preferirem denominar, tá? Só uma observação aqui, gente. Ó, pessoal, eu trabalho com leituras particulares, tá? Então, se você precisar de leituras particulares, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, tá? Também trabalho com trabalhos espirituais, tá? Trabalho com mapa astral, mapa numerológico, tá? Eu ajudo algumas pessoas, eu faço consultoria para várias áreas, trabalho, amorosa, eu sou formada eu sou terapeuta, tá? Então eu ajudo as pessoas em várias questões aí, tá? Tanto de ordem emocional, afetiva, familiar, profissional, entender os bloqueios, por que a pessoa tem alguns bloqueios na área afetiva, espiritual, financeira, questão de bloqueios ancestrais, tá? Eu ajudo através do baralho e outras ferramentas que eu utilizo aí, tá? Ontem mesmo eu fiz uma consultoria aí para uma consulente da Suíça, uma velha amiga minha, e hoje ela mora na Suíça, já tem acho que uns 6, 7 anos que ela tá morando na Suíça, se casou, né, lá, tá, e ela tem uma empresa lá, ela abriu uma empresa lá, e ontem eu tava ajudando ela em relação a ver os bloqueios, o que é que tava bloqueando ali. Hoje ela já me mandou mensagem falando sobre uma parceria, né, que ela foi ter uma reunião aí com uma empresa, que ela presta serviço, né, a empresa dela presta serviço para outras empresas, e ela acabou de me mandar, eu tô fazendo a leitura aqui de vocês, e ela acabou de me mandar mensagem aqui, falando para mim que ela conseguiu fechar o contrato, e ontem na leitura dela, né, na consulta dela, apareceu que chegaria para ela um acordo que ajudaria a estabilizar, né, a empresa dela, seria algo grande. Aí ela falou para mim que ela fechou um contrato com uma empresa que trabalha com chalés, né, hospedagem, são 20 chalés, entendeu? Para que ela vai prestar serviço, então é algo grande. E eu fico muito feliz quando eu vejo o consulente ir até de forma rápida, porque na leitura dela falava que vinha algo inesperado e de forma rápida. Para a vida dela, eu tô muito feliz. Quer ver a manifestação do espiritual agindo mesmo conforme aparece
no tarô, o espiritual falando. Tô muito feliz. Então, assim, caso vocês desejem aí, tá? Eu auxilio através aí, tá? Do tarô, através do espiritual aí, seja a área que você precisar, tá bom? Também trabalho com reiki, apometria, faço limpeza energética, tá? Auxilio aí algumas pessoas aí, quem tiver interesse, tá? Só falando, tá? Então vamos lá. Clarifica para mim, por gentileza, as moedas. As moedas. Por favor, as moedas. Vou aceitar as duas que caiu. Eita, não é? Vou aceitar aqui a âncora e o coração. Nós temos um 9 de espadas e um valete de copas. No fundo do deck eu tenho os peixes com rei de ouros. A âncora me confirma, tá? Me traz uma confirmação dessa energia, dessa cura, dessa restauração, desse equilíbrio, tá? E também me traz aqui de novo ela falando sobre estabilidade, tá? De novo sobre uma estabilidade que ela vai, essa estabilidade que chega, ela vem para ficar por um período bem grande, tá? Tem uma energia na mesa de vocês que fala para mim assim, vocês vão passar por uma estabilidade muito grande que vai vir para vocês aqui a partir de abril, tá? Mas ela vai se manter por bastante tempo aqui, tá? Depois vocês conseguem, é um momento que vocês vão conseguir se manter firme aqui, tá? Mesmo tendo contratempos, tá? Aqui fala de vocês, é uma colheita que vocês vão fazer a partir do mês 4, tá? Mas esse plantio, né? Porque para ter uma colheita precisou ter um plantio. Esse plantio ele vem sendo feito há 6 meses atrás, 8 meses atrás, até 9 meses atrás, tá? Tem gente que tá desde junho do ano passado já projetando algo para esse ano, tá? É como se agora algo se estabelecesse como um porto seguro para vocês aqui, tá? Depois de um tempo de maturação. Vocês sabem o que é maturação? Maturação vem de maturidade. Então vocês foram trabalhando aqui o amadurecimento de algo, tá? O amadurecimento de uma empresa, o amadurecimento de um projeto, o amadurecimento de um relacionamento, o amadurecimento de si próprio, interno, tá? Então aqui é algo que vocês vão colher por um longo período. É algo duradouro na vida de vocês por conta dessa maturação, tá? Aqui vocês colocaram
foco, disciplina e compromisso com vocês, com o trabalho, com a família, tá? Alguns de vocês espiritualmente se aterraram bastante. O que é aterrar? É se conectaram muito com o espiritual. É uma conexão aqui que o espiritual se faz presente e realiza, coloca, faz se fazer concreto, tá? Então existe aqui para alguns de vocês aqui uma proteção espiritual e emocional aqui, tá? Tirando vocês da estagnação, tá? Tirando vocês do apego, tirando vocês daquela sensação de estar preso. Existe aqui o corte do medo das mudanças. É vocês agora não mais resistindo às mudanças, tá? Aqui tem rupturas aqui, tá? Tem rupturas aqui. Para quem está num relacionamento, o relacionamento de vocês agora entra num estágio mais sólido. É porque alguns de vocês estruturaram essa área. Em relação ao trabalho, para aqueles que estão no CLT, existe aqui um emprego que chega para muitos de vocês, que chega de forma estável. Como eu disse para vocês, é sobre chegar uma segurança financeira, tá? Espiritualmente é uma proteção. Para aqueles que ainda não se aterraram, para aqueles que não estão nessa energia ainda, aqui tem um pedido para vocês se conectarem com o espiritual. Para vocês confiar no processo, tá? Cultive a generosidade e a gentileza, a paciência, tá? Se mantenham firmes naquilo que vocês estão construindo, tá? Se mantenham constantes, tá? Se mantenham constantes. Aqui é o fim, tá? É o fim de preocupações, é o fim de medos, como eu disse. Vocês saindo da ilusão, porque a lua também é ilusão. Eu recordo que no outro vídeo que eu estava fazendo, né, a leitura que eu estava fazendo, a outra leitura que eu não consegui colocar no ar por conta do peso energético que tinha nela, pausou meu vídeo, gente. Do nada o meu vídeo pausou. E aí não teve como... Ele foi cortado, na verdade, não foi nem pausado. Ele foi cortado e não teve mais como continuar daquilo. O vídeo tava quase chegando no final e ele foi cortado do nada, tá? Aqui lá naquela leitura, eu lembro que vinha muito uma questão de cortar as ilusões. E tinha muito uma energia que tentava bloquear e colocar medo em vocês. Tinha alguns de vocês tendo ataques energéticos, tá? Que vinham através de sonhos, através de pesadelos, que traziam para vocês um tormento mental, tá? Criando ilusões em vocês, tentando distorcer fatos, tirarem vocês da realidade. É como se alguns sonhos viessem para vocês
como se fosse realidade. E alguns de vocês estavam presos nessa ilusão. Mas aí tem um corte que o espiritual faz através de um guia espiritual aí, tá? Alguns de vocês estavam tendo insônia, alguns de vocês se sentindo desesperados, tá? Tinha muita ansiedade, muitos pensamentos repetitivos aqui, muita culpa, medo do futuro. Aquela energia, ela estava querendo colocar medo e angústia em vocês, tá? Querendo prender vocês no passado. Sabe quando algo grande tá para chegar? E aí energias trabalham para te manter numa situação, num ambiente, num lugar, para você não sair daquilo, para você não ir pro novo, para você não aceitar as mudanças. Tinha muito uma energia nesse sentido naquela leitura. Já nessa, aqui o espiritual falando que aquela energia, para mim, ela foi cortada, tá? Ela foi cortada, tá? Tinha muito medo de falhar, agora não tem mais. Tinha algo que paralisava vocês, agora não tem mais, tá? Aqui foi embora, tá? Aquilo foi embora, aquilo foi cortado de vocês. Aquilo foi cortado de vocês. Aqui aquilo foi cortado, aquela energia foi cortada e agora vem uma energia. Aqui tem cura da criança interior, tá? Não tem, aquela criança não tá mais recuada, ela não tá mais sentindo medo. Então aqui agora tem uma abertura para você sentir outras emoções, tem uma energia de criatividade, sensibilidade para vocês, espiritual, emocional, tá? Aqui tem um convite, o espiritual tá fazendo um convite para vocês explorar novas coisas, tá? É uma abertura para vocês, tá? Tem agora uma energia boa, é a intuição, porque a lua fala da intuição. Agora não tem mais aqueles pensamentos e nem mais aquela energia que trazia pensamentos repetitivos, negativos para vocês. Agora tem uma boa intuição, foi limpo, foi cortado, tem o início de projetos novos para vocês aqui, tá? O valete de copa traz isso, tá? Aqui tá na hora de vocês trazerem a comunicação de vocês, tá? Aqui tem uma energia de acolhimento. Vocês acolheram a criança interior de vocês. Alguns de vocês se conectaram. Aqueles que não fizeram, o pedido aqui é para vocês acolherem a criança interior de vocês. Se conectem com o espiritual de vocês. Aqui tem alguns de vocês com a sensibilidade, a mediunidade mais aflorada, tá? Alguns entram numa energia de contemplação, é ver mesmo a concretização, a materialização do pedido espiritual, tá? A carta da lua, os caminhos. No fundo do deck, o chicote, o dar e receber. Lembra que eu falei sobre gentileza?
É você sendo gentil com você e gentil com o outro, e é a hora de colher. É o dar e receber. Aquilo que você doou, você vem receber agora, tá? É o valete de paus, que é a energia do signo, os signos de fogo que trazem. Aqui na mesa tem signos de Libra, tem a energia de Áries, aqui porque tem a energia do imperador aqui, então tem a energia de Áries, Libra, Áries, tem energia de Sagitário, Áries e Leão aqui, tá? Eu peguei bem forte esses signos aqui na sua leitura, tá? A Lua cruzando com a carta dos caminhos, agora o espiritual mostra para você o caminho. Lembra que eu falei que alguns de vocês estão com a sensibilidade aflorada? É vocês enxergando o caminho, porque antes vocês não sabiam. O livro fechado fala que vocês não sabiam se vocês estavam no caminho certo, qual era o caminho, vocês estavam sem direcionamento, mas agora vocês têm direcionamento, tá? Agora vocês têm direcionamento. Aqui tem o espiritual guiando vocês. Tá na hora de colher os frutos de um trabalho interno e externo, tanto em relação ao emocional, ao familiar, ao amoroso, ao de trabalho, tá? Eu vou fechar a energia de vocês com o oráculo Anjos e Ancestrais. Que linda leitura, viu? Gêmeos, que linda leitura. Se mantenham firmes, tá? Por mais se mantenham firmes, ainda vai vir, que eu não sejam ingênuos aqui, tá? Acreditar, mas vem um momento mais leve na vida de vocês, mas isso não quer dizer que vocês não vão ter nenhum tipo de obstáculo, tá? Todos nós temos obstáculos na vida e é isso que faz a gente crescer, evoluir, tá? Na vida. Mas aqui vem momentos mais tranquilos, mais leves. Você amadureceu com muita coisa que aconteceu na sua vida que você amadureceu, tá? Por gentileza, Carol. Oráculo, né? Que esse aqui é diferente. Olha, já veio 5 energias logo de cara. O guardião da medicina. Aqui fala que, em oculto, né, o guardião da medicina, ele fala que aqui é a confirmação de cura na sua vida, em todas as áreas. Então tá. Essa carta chama Pai Céu. E ela fala sobre confie no desconhecido. Confie no seu futuro. Confie no espiritual que está te direcionando para um novo. Porque o novo, ele é desconhecido, né? Confie. O guerreiro.
O guerreiro vem falando para você assim: seja destemido, permaneça forte. Toda vez que o medo se aproximar, entenda, algo grande também. Lembra que eu acabei de falar para vocês coisa linda, como que as energias, né, os oráculos, os tarôs, os mensageiros aqui estão conectados, né? Eu amo. O espiritual tá falando para mim que uma energia foi limpa dos seus caminhos. Algo foi retirado da sua energia, algo negativo foi retirado da sua energia. Eles estão falando para mim que é por isso que a leitura antes não foi concluída, porque tinha um peso energético muito grande. Eu só quero passar isso aqui para vocês, que eu acho importante. Então aqui o guerreiro, vocês guerreiros, tá? Está falando para vocês, continuem determinados, continuem firmes, permaneçam fortes. Toda vez que o medo se aproximar de vocês, lembrem-se, algo grande também está próximo. Mãe Terra. Você tá vendo que ela está gestante, né? Sinta-se amado. Gêmeos. Aqui o espiritual tá falando assim que a espiritualidade e as pessoas que você tem ao seu redor, elas amam você. O outono. Aqui é um pedido para você soltar o passado, tá? Solte o passado e descanse. Tá na hora de descansar, gêmeos. Liberte-se de qualquer expectativa sobre qualquer coisa. Ou não se sinta pressionado. O metamorfo. Eu gosto tanto dessa carta. Se transforme. Se desenvolva. E o espírito da raposa. Confie no seu talento em tempos difíceis. Confie no seu talento, confie na sua intuição, confie na sua comunicação, confie no seu trabalho. Mesmo que acontecer algo difícil, tá? Confie nas mudanças, confie no caminho que o espiritual tá mostrando para você, mesmo que você não consiga ver. Permaneça-se forte, gêmeos. Mesmo quando o medo vier, porque os medos ainda continuarão vindo, ainda mais quando a gente está lidando com o novo na nossa vida, né? Então você vai estar entrando num período novo de inícios, gêmeos, tá? Toda vez que você sentir medo de algo novo se aproximando, de
Saiba que algo muito bom também tá vindo, tá? Tem algo muito bom. Alguns de vocês, a ancestralidade de vocês aqui, tá? Ama muito vocês. Vocês têm um mentor espiritual aí que vai se apresentar ou que vocês já conhecem. Aqui na mesa se manifestou o seu tranca-rus, para outros é outra energia. Tem a presença dos seus 7 encruzilhadas aqui também. Ele vem com um pedido para vocês assim: tá na hora, filho, filha, de soltar o passado. Transforme-se, tá? Se desenvolva. E confie, tá? Confie em você. Confie no seu trabalho, confie na sua espiritualidade, confie na sua comunicação, confie naquilo que você está desenvolvendo, tá? Confie naquilo que você está desenvolvendo, porque chegou para você a confirmação de uma cura. Linda mensagem, Gêmeos. Eu me despeço de vocês, dizendo para vocês que energia gostosa que eu senti agora, diferente da outra energia. E desejo para vocês toda muita boa sorte. Tem muita coisa boa vindo aqui, tá, Gêmeos? Tem muita coisa boa vindo aqui. Vocês têm uma sensibilidade espiritual muito grande. Continue nesse caminho, tá? Continue nesse caminho. O espiritual tá ajudando vocês a se curar, e não é só curar uma área, não. Vocês estão tendo uma cura total. É uma cura interior que cura o restante. Cura todas as áreas. E isso aqui, essa cura é como você está curando sua ancestralidade e abrindo um caminho novo, diferente para as próximas gerações que vêm através de você. Maravilhosa leitura, Gêmeos. Eu agradeço por essa oportunidade, por essa mensagem, e desejo para vocês boa sorte no caminho de vocês aí, tá? Se libertem-se e saibam que vocês são amados. Tem coisa boa chegando para vocês. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo.